Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui. Nessa aula a gente vai fazer exercícios sobre a quantização de carga elétrica para vocês entenderem melhor os conceitos que a gente viu no vídeo anterior, beleza? Bem simples, bem fácil. Então, vamos que vamos lá para a minha tela, certo? Então, vamos lá começar o primeiro exercício. Esse exercício eu vou tirando de livros, né? Vou recortando e colocando aqui para vocês entenderem melhor. Vamos começar pelos mais fáceis, depois a gente vai aumentando o nível, tranquilo? Então, vamos lá. Um corpo eletrizado positivamente apresenta uma quantidade de carga de 480 microcoulombs, beleza? Então, primeira coisa que você deve fazer é anotar os dados. Você coloca assim, de forma organizada, dados. Então, ele já está dizendo que a carga é igual a 480 microcoulombs, certo? Bem simples. Calcule, anotem todas as informações. Calcule o número de elétrons perdidos pelo corpo inicialmente neutro. Ele está pedindo para você calcular o número de elétrons que foram perdidos, ou seja, o número de elétrons que estão faltando, de modo que ele fique eletrizado de que forma? Positiva, não é isso? Então, ele quer o número N, de modo que ele ficou dessa forma. E ele deu essa informação. O Ezinho é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tranquilo? Essas são as informações que eles deram para vocês. Pessoal, preste atenção. Para vocês calcularem isso num vestibular, por exemplo, sem calculadora, vocês não vão fazer de qualquer forma. Tem formas muito mais eficientes para vocês fazerem de forma muito rápida. Esse primeiro exercício eu vou fazer mostrando passo a passo de como eu desenvolvo, e nas próximas questões desse vídeo ainda, a gente vai ver como é mais rápido, mais fluido fazer por esse processo. Primeira coisa, vejam os números como se eles não tivessem os zeros. O 480, ele é a mesma coisa de que número se não fosse o zero? Seria a mesma coisa do 48, beleza? Então, 480 é a mesma coisa de 48 e o 480 é a mesma coisa do 48 multiplicado por quem? Por 10. Por que é que eu fiz isso? Porque eu estou separando os números que não estão na base 10, no caso 48, dos que estão na base 10, certo? Que é esse 10 aí que a gente já colocou, tranquilo? A gente deve usar as unidades do SI. Qual é a unidade do SI para carga? Que a gente já viu na aula passada, é o coulomb. Porém, aqui a gente está vendo que está em microcoulombs. Quando você bater o olho no Mi, ele significa 10 a menos 6. É só você substituir essa letrinha pelo 10 a menos 6. Então vamos lá colocar 10 a menos 6 e repete o coulomb. Ficou com alguma dúvida nesse processo? Deixa nos comentários que a gente vai ajudando. O N a gente coloca com a interrogação. Sempre façam isso. Por quê? Para você saber o que realmente está sendo pedido na questão. Fica mais fácil. Ele deu aqui a carga elementar. Ele deu o 1,6. Vou deixar 1,6? Não, porque isso vai dificultar na hora do cálculo. O que é que eu coloco para não precisar usar a calculadora? Eu, ao invés de colocar 1,6, tente olhar o 1,6 como se ele não tivesse a vírgula. Tente olhar o número como se ele não tivesse nem os zeros nem as vírgulas. Foi o mesmo caso que eu fiz lá para o 48, beleza? Para o 480, né, no caso. Então, o 1,6, se você meio que não enxergar a vírgula, você vai ver quem? O número 16. Então, vejam, vai ser a mesma coisa de 16 dividido por 10, beleza? Vejam, estou fazendo de tudo para gerar
potências de base 10. Esse aqui, ó, é como se fosse o 10 elevado a 1. Aqui também, 10 elevado a 1. E esse 1,6 ele está multiplicado por quem? 10 a menos 19. Então, eu vou e repito, ó, 10 a menos 19 coulombs. Fiz isso, praticamente a questão morreu, certo? Por quê? Porque eu já anotei os dados, já fiz as transformações necessárias para que a gente calcule de forma muito mais rápida. Então, vamos lá. Vamos entender melhor agora. Qual foi a expressão que a gente aprendeu na aula passada? Essa aqui, ó. Q é igual ao N vezes o E. Para meus alunos se lembrarem e tudo mais e nunca mais se esquecerem disso, eu faço sempre uma perguntinha. Quem não entendeu? Todo mundo entendeu, né, pessoal? Então, bem simples, é só fazer dessa forma. Reparem, se eu escrever todos esses números aqui agora, vocês vão reparar que o N ele não vai ficar isolado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer bem rápido uma transformação para vocês entenderem. Nas próximas etapas eu não vou mais ficar fazendo isso. E vejam como vai adiantar meu cálculo. Ó, eu vou pegar o N é o que eu quero. Então, o E ele está multiplicando o N desse lado. Então, o que é que eu faço? Eu vou passar dividindo para esse outro lado, certo? Entenderam? Não tem nenhuma dificuldade. Ó. Então, vai ficar algo assim, ó. Q sobre E é igual a N. Mas isso é uma das propriedades da igualdade. Se esse lado aqui... Opa, deixa eu melhorar aqui esse E. Se esse primeiro lado é igual ao outro, eu posso inverter os dois de forma muito mais rápida, certo? Então, pessoal, preste atenção. O Ezinho estava multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo e eu já inverto a expressão bem rápido. E isso vocês vão ver que vocês vão ganhar muito mais tempo e vocês já vão estar queimando etapas. Vejam, eu estou fazendo bem explicado para que vocês não tenham mais dúvidas em relação a isso. Então, vamos lá fazer aqui, ó. Então, a gente já vai saber que o N ele vai ser igual a quem? O Q sobre o E. Não precisa ficar decorando essa expressão. Se você já soube da anterior, você chega nessa rapidinho. Beleza? Então, vamos lá substituir os valores. Vou colocar aqui de azul para vocês captarem a lógica, certo? Então, quem é o valor de Q? O Q, ó, eu vou colocar dessa forma, ó. 48 vezes 10 vezes 10 a menos 6. Pronto, ó. 480, que é a mesma coisa de 48 vezes 10 e vezes 10 a menos 6 coulomb. Dividido por quem? Aí vamos lá, carga elementar. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu posso colocar assim, ó. 16 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 19 coulombs. Por que é que eu fiz isso? Vocês verão que fica muito mais fácil de fazer as operações básicas. Então, nessa etapa, vocês não vão ficar mais usando calculadora. Vocês podem usar o processo das simplificações nos cálculos. Como assim? Vamos ver? 48 e 16, dá para simplificar? Dá. Se você não souber que 48 dividido por 16 é 3, você pode fazer da seguinte maneira. Ó, vejam que daqui para lá são somente números na potência de base 10, certo? Então, ó, sim, reparem o seguinte, esse dividido por 10, eu estou subindo, ele sobe com expoente negativo. Qualquer dúvida, eu explico depois. Ó. Por isso que ficou esse 10 a menos 1. Então, vamos lá, vamos ver. 48 e 16, dá para dividir por 2 em cima e embaixo? Dá. Por quê? Porque os dois são pares. Então, ó, 48 dividido por 2, 24. 16 dividido por 2, 8. 24 e 8 são pares? São. Se você não vai mais trabalhar com 48 e nem com 16. Você só vai trabalhar com quem? Com 24 e com o 8. Beleza?
Então, ó, repare agora. 24 dividido por 8, você já deve saber a essa altura do campeonato que é 3. Mas vamos supor que você não saiba. 24 e 8 são pares, então você divide por 2 de novo. Ó. 12. 8 dividido por 2, 4. Mais uma vez, você não vai mais nem trabalhar com 24 nem com 8. Você vai trabalhar com 12 e com 4. Então, ó, 12 dividido por 4, você já deve saber que é 3. Mas vamos supor que ainda você não saiba. Estou mostrando um processo bem detalhado mesmo. Então, ó, dividindo por 2. 12 dividido por 2, 6. 4 dividido por 2, 2. Então, você vai trabalhar 6 dividido por 2, ó, fica 3 e aqui 1, certo? Então, essa expressão 48 dividido por 16, eu já sei que é 3, certo? 3 dividido por 1, que é 3. Então, cheguei, ó, ao 3, certo? Vamos tratar aqui das unidades logo. Coulomb e Coulomb morrem. Então, vai gerar somente uma quantidade, certo? Adimensional. Então, vamos agora fazer as operações com os números. Então, ó, vamos lá, vou deixar aqui com os números que sobraram, né? As potências de base 10. Qual é a propriedade da potenciação? Quando tem bases iguais, você repete a base, ó, no caso, foi o que eu fiz, ó, em cima e embaixo. Repeti as bases. E aqui, ó, como está havendo uma multiplicação, você soma os expoentes. Quando não está aparecendo expoente, é porque existe o expoente 1. Então, 1 menos 6 vai dar menos 5. Menos 1 menos 19 vai dar menos 20. Reparem agora, uma das propriedades da potenciação é a seguinte, ó, que um número diferente de zero, quando tiver elevado a zero, ele vai dar 1. E 1 é justamente o elemento neutro da divisão. Se tiver 2, um número qualquer, dividido por 1, ele vai ser exatamente o número que nós temos, beleza? O 2, desse exemplo. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que gerar um número que meio que não existe ainda nessa operação, de tal modo que a gente gere o denominador 1. E que número seria esse? Vejam como é fácil o raciocínio. Vou colocar de verde. É só você multiplicar aqui, ó, embaixo, pelo número de expoente simétrico. Se aqui é menos 20, eu vou colocar um 20. Por quê? O 20 positivo. Porque o 20 com o menos 20, né? Como eles estão multiplicando, vai haver uma soma dos expoentes. Então vai ficar 10 elevado a 0, que é justamente o 1. Só que esse 10 elevado a 20 em verde, ele não existia inicialmente. O que é que eu faço? Eu vou e coloco aqui em cima também. Por quê? Porque é como se essa parcela que está aqui em verde, ó, ela fosse exatamente igual a quanto? Isso mesmo, 1. Porque é o mesmo número em cima, no numerador, e embaixo, no denominador, certo? Então, para você memorizar, para você agilizar, ó, de forma mais rápida, o que é que você poderia fazer? Se você reparar, ó, esse 10 a menos 20 com esse 10 a 20 vai ficar igual a 1 no denominador, certo? Então, era só você subir com o expoente com o sinal invertido. Vamos lá fazer isso, ó. Vou voltar aqui como se eu não tivesse explicado isso. Então, o n vai ser igual a quem? 3 vezes 10 a menos 5, dividido, ó, por 10 elevado a menos 20. Isso vai ser igual a quem? É só pegar o seguinte, ó. O menos 20, quando subir, é só você inverter o sinal dele. Onde tem o menos 20, sobe mais 20. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 10 a menos 5 vezes 10 elevado a 20. Viu como é fácil? É só trocar o sinal. Então, ó, vai ficar quem? 3 vezes 10, ó, repito a base, somos expoentes. Menos 5 mais 20, você faz como? Você pode inverter, ó. Menos 5 mais 20 é a mesma coisa de 20 menos 5, que é 15.
Então, essa foi a quantidade de elétrons, ó. Esse é o número N, de tal modo que a gente capte, que a gente precisa perder, né? Que o corpo precisa perder para ficar eletrizado de forma positiva, com a carga que ele deu. Beleza, pessoal? Bem tranquilo. Então, ó, mais ou menos isso. Esse é o raciocínio que você deve fazer. Vou fazer as próximas questões agora de uma forma um pouco mais rápida para vocês irem pegando o jeito. Vamos lá? Então, ó, vejam, entendam como é que eu faço. É sempre um padrão, pessoal. Isso é muito simples. Calcule o número de elétrons. Então, se ele está pedindo o número de elétrons perdidos por um corpo inicialmente neutro. Ó. Então, se ele está querendo o número de elétrons perdidos, ó, anota aí, ó, dados. Ele quer o número de elétrons. De modo que ele apresenta uma carga, ó, ele perdeu para ficar com essa carga positiva. Ó. Ele ficou com uma carga de 2,4 microcoulombs. E ele dá que a carga elementar é quem? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Percebam que na grande maioria dos casos, em todos os vestibulares, pelo menos que eu fiz, ele sempre dá o valor da carga elementar. Então vamos lá, ó. 2,4. Você não vai colocar 2,4. Fica muito mais fácil de trabalhar quando você coloca, ó, 24. 24 dividido por 10. Ao invés de você colocar dividido por 10, é a mesma coisa de você colocar, ó, multiplicado por 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa de dividido por 10. Só isso. Bateu o olho no micro, você já sabe que é 10 a menos 6. Viu a unidade, ó, coulombs. Beleza? 1,6 é a mesma coisa de quem? 16 dividido por 10, né? Ou seja, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Como ele quer um N, ó, então a gente já sabe o quê? Aquela, ó, quem não entendeu. Como eu quero isolar o N, o E está multiplicando de um lado, passa dividindo. Então, ó, eu já inverto, ó, direto. N vai ser quem? Q dividido por E. Só isso. Vejam agora, ó, vou substituir os valores. N vai ser igual a quem? Quem é o valor de Q? É 24 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Certo? Eu sempre sugiro que coloquem as unidades. Como eu já transformei, deixei as unidades iguais, não tinha necessidade não. Mas eu estou colocando nessas iniciais. E agora, o Ezinho é quem? 16 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos fazer agora as simplificações. Agora é a hora de simplificar. Ó. Coulomb morre com Coulomb, você já vai achar uma grandeza adimensional, né? Que é um número de elétrons. 10 a menos 1 tem aqui igual em cima e embaixo, você pode cortar também, mesma coisa. Certo? 24 e 16. Você vai fazer essa divisão? Não precisa, vai simplificando. Dá para simplificar em cima e embaixo diretamente por 8. É só saber da tabuada. Ó. Vamos dividir em cima e embaixo por 8. 24 dividido por 8 é 3. 16 dividido por 8 é 2. Então, ó, ao invés de você fazer 24 dividido por 16, faz essa operação. Ó, 3 dividido por 2 e você já sabe que é quem? 1,5. Beleza? Sempre raciocinem com dinheiro, se for possível. R$3 dividido para duas pessoas, R$1,50, que é o que a gente tem aqui. Vamos colocar aqui, R$1,50. 10 a menos 6, ó. 10 a menos 19 está embaixo. Quando ele sobe como? Com o sinal positivo, né? O expoente. Ó. Então, 10 a 19. Então, N vai ser igual a quem? 1,5 vezes, ó, só somar, ó, repete a base e soma os expoentes. Ó. Menos 6 mais 19, cuidado para não errar. É só você fazer assim, ó, menos 6 mais 19. Isso é a mesma coisa, ó, você inverte. 19 menos 6, que é quanto? 13.
Então, ó, 1,5 vezes 10 a 13 elétrons que foram perdidos. Beleza, pessoal? Fácil demais, tranquilo. Beleza? Qualquer dúvida, vai dizendo, ó, no segundo exemplo, no primeiro exemplo, deixa aí nos comentários. A aula vai ser mais longa porque a gente vai fazer só exercícios. Tranquilo? Por isso acelerem o vídeo, viu? Vamos lá. Questão de vestibular, ó, lá de Fortaleza, a Unifor. Então, duas pequenas esferas idênticas estão eletrizadas com cargas 6 e menos 10 microcoulombs. Colocando-as em contato, a gente vai ver um pouco mais à frente o processo de eletrização por contato. Mas ele diz aí, ó, ambas ficam com a mesma quantidade de cargas. E é o que acontece. Quando elas forem idênticas, do mesmo material, elas vão ficar com a mesma quantidade de cargas. Qual o número de elétrons que passam de uma esfera para outra? Essa questão já é um pouquinho mais complicada. Então vamos lá. A gente tem uma esfera de carga menos 10. Vou colocar aqui menos 10, né? E tem outra esfera de carga 6. O que é que a gente observa? Ele diz o seguinte, vou colocar aqui em verde. Tem essas duas esferas. Quando elas duas entram em contato, a carga delas vai ser exatamente igual, certo? Então, reparem, o que é que vai acontecer? Como é que elas vão ficar com cargas exatamente iguais? Basta a gente somar essas cargas e tirar a média delas. Então, ó, qual vai ser a carga final após a eletrização? Então, ó, a primeira carga, aliás, que vai ficar após a eletrização será, basta você somar as duas, ó, menos 10 mais 6 e tirar a média. Não são duas cargas, então a gente vai dividir por 2. Então, ó, a carguinha média entre elas vai ser menos 10 mais 6 é quem? Menos 4. Dividido por 2, por 2 vai ser igual a quem? Menos 2. E vocês coloquem sempre a unidade, ó, microcoulombs. O que é que está significando? Está significando o seguinte, que a carga média entre elas, ó, é justamente aqui, ó, menos 2. Beleza? Ele não quer saber isso. A questão quer saber quanto é que uma está perdendo para a outra ganhar. E as duas ficarem exatamente com essa carga de menos 2 microcoulombs. Então, como é que você vai fazer? É somente saber o conceito de distância. Qual a distância entre eles? Se vocês repararem, deixa eu colocar aqui uma cor diferente. Se vocês repararem, a distância entre o menos 2 e o 6 é quanto? Do 6 para o 0, a distância é 6. Do 0 para o menos 2, a distância é 2. Então, a distância aqui, ó, é de 8 unidades, certo? E a distância do menos 10 até o 2 é de quanto? 8 unidades também. Beleza? Então, percebam isso. Um deles está perdendo elétrons para o outro ganhar, certo? E ficar. Quem, no caso, está perdendo elétrons? Esse aqui, ó. Menos 10 está perdendo elétrons, de modo tal, está passando exatamente a mesma quantidade, ó, para o 6, de tal modo que o 6 fique negativo. O 6 está ganhando elétrons e ficando negativo. Beleza? Então, ó, na verdade, o que a gente vai usar, a carga que está se movimentando aí, ó, é justamente essa, o 8. Então, o nosso Qzinho, a carga que a gente vai analisar é quem? 8 microcoulombs. Entenderam? Esse 8 que um está perdendo e que o outro está ganhando. Ele quer a quantidade de elétrons que está sendo passado de um para o outro. E ele diz que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, vamos fazer igual agora que a gente fez anteriormente, ó. Vamos fazer essas transformações. Então, o 8 já está. É o 8 mesmo. O micro significa o quê? 10 a menos 6.
coulombs. Tranquilo? O N é o que eu quero. O Ezinho vai ser igual a quem? 16 dividido por 10, né? Ou seja, é o 10 a menos 1. E o 10 a menos 19, ó, repito. Coulombs. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Opa. Vamos fazer aqui, ó. O que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. A gente já sabe aquela, ó. Quem não entendeu? Todo mundo tá entendendo, né? Se Deus quiser. Então, ó. O E tá dividindo, ou tá multiplicando, passa dividindo. Então, o Nzinho vai ser quem? O Q dividido pelo E. Beleza? Então, ó. A gente tem quem? O Q é igual a quem? Vamos lá olhar. O Q é 8 vezes 10 a menos 6. Ó. Então, a gente anota. 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. E o Ezinho é quem? É 1,6, ó. É 16 dividido por 10, né? Vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, vamos lá. Vamos fazer essas contas. Deixa eu botar aqui um azul escuro. Coulomb morre com Coulomb. 8 e 16 é quanto? Posso simplificar por 8, ó. 8 dividido por 16, 1. 16 dividido por 8, 2. É 0,5. Mas deixa por enquanto assim. E o que é que a gente vai ter? Ó? Vamos subir esses números aqui que estão embaixo, a gente leva para cima. Então vai gerar quem? O N vai ser quem? Vamos lá. 1, que já está lá, né? Ó, esse daqui de azul. 10 a menos 6, mantém o sinal. Esse 10 a menos 1 sobe, fica quanto? 10 a 1. E o 10 a menos 19 sobe, fica 10 a 19, né? O menos 19 sobe com o sinal trocado. E o 2 que estava aqui embaixo, mantém. Professor, por que o senhor não fez a soma aqui embaixo do menos 1 com menos 19 antes de subir? Justamente vocês vão entender agora. Porque esse 10 elevado a 1 é o 10. E esse 2, ó, eu consigo simplificar. 10 dividido por 2 é quem? Vai ficar um 5 aqui e aqui fica um 1. Beleza? Então, ó, 1 vezes 5, 5. 10 a menos 6 com 10 a 19 é só somar os expoentes. Ó. Repete a base e vai. Ó, 19 menos 6 é 13. Então, 5 vezes 10 a 13 elétrons. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Deixa eu ver se era isso mesmo. Colocando qual o número de elétrons que passa de uma esfera para outra. 5 vezes 10 a 13 elétrons que estão passando. Tranquilo? Passa de uma para outra e a outra está recebendo. Fácil. Tem que entender isso. Beleza? Então, ó, mais uma vez. E vejam, percebam que eu estou fazendo sempre as operações de modo que vocês não precisem usar a calculadora. Esse é o meu objetivo. Então, ó, determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico. Ó. Então, ele já está pedindo quem? O número de elétrons, inicialmente neutro, para que ele fique eletrizado ó, com a carga de menos 1 coulomb. Pessoal, não precisa colocar o sinal negativo. Esse sinal negativo ele já está lhe informando, é para você saber se ele está recebendo ou perdendo elétrons. Eu vou manter a carga aqui com valor positivo, de modo que vocês já façam a operação normal. E o Ezinho, ele deu na questão 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vejam que do jeito de vocês muito provavelmente iam fazer essa operação aqui, essa conta, com calculadora. Vou mostrar a vocês como não usar a calculadora. Então, ó, vamos lá. A gente já sabe o quê? Aquela, ó, quem não entendeu. Então, ó, ele quer o N, o Ezinho está multiplicando, passa dividindo. Ó. Então, o N vai ser quem? Q sobre o E. Então, quem é a carga? Teve o microcoulomb? Não. Então, já está em coulomb, é só repetir, ó. 1 coulomb.
E o Ezinho é quem? A gente já está usando, ó, o 16 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que é que a gente já consegue cortar? A unidade. Ó. Coulomb com coulomb morre. Preste atenção agora. Agora é que vem a dificuldade da maioria de vocês. Vou colocar aqui em azul. Qual é a dificuldade? É justamente nessa divisão. 1 por 16, né, que está aparecendo. E com esses números aqui. Minha sugestão é a seguinte. Façam dessa forma. Esses números aqui não estão com um expoente negativo? Subam eles. N vai ser igual a quem? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 19. Tudo isso dividido por quem? Por 16. Professor, e esse 1 aqui? 1 vezes o número que subir vai ser o próprio número que subir, né? Então, como é que vocês podem fazer essa divisão de forma bem simples, bem fácil? Meu conselho é fragmenta os números usando as propriedades que vocês já sabem. Como assim? O número 16 é bem fácil. Ó. Você pode fragmentar de que forma? 16 é o número 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16. Pronto. Fragmentei o 16. Fragmenta também esse camarada aqui, ó. Opa, cadê? Esse 10 a 19. Eu já tenho esse 10 a 1 aqui, repito. Vamos fragmentar usando as propriedades da potenciação. Eu tenho, ó, por que eu estou fragmentando? Para simplificar com cada 2 desses. Quantos 2 eu vou precisar aqui agora? Aqui, ó, eu tenho 3 números 2 que estão sobrando, ó, que eles precisam ser usados na simplificação. Então, eu vou fragmentar 3 10 aqui. Então, ó, vamos lá, fragmentar. Vou colocar o primeiro, o segundo, o terceiro 10. Coloquei esses 3 números 10, vejam que é como se eu somasse esses expoentes, vai dar 10 a terceira. Não é 1, 1 e 1? Quanto falta para chegar no 10 a 19? Faltam 16. Então, ó, 10 elevado a 16. Beleza? Esses números que estão em vermelho são exatamente o 10 a 19. Essa é uma das propriedades dos expoentes, certo? Pronto, fiz isso somente para facilitar a minha conta. Então, ó, vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 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 5 vezes 5, pessoal, é 25. 5 vezes 5 é 25. Então, o número aqui vai ser igual a quem? 25 vezes 25 vezes 10 a 16. 25 vezes 25 é interessante que você já saiba que é quanto? 625. Esse é um dos números, é bom saber dos números assim, 10, 15, 20, 25 ao quadrado. Vocês podem fazer a operação aí, ó, vezes 10 a 16. Professor, até aqui já está certo? Já, mas é importante também que você deixe em notação científica. Como é que você vai deixar em notação científica? Você tem que deixar um número maior do que 1, menor do que 10. Esse 625 aqui. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui bem grande. Ó. O N vai ser 625 vezes 10 a 16. Sempre façam, pessoal, esse processo, porque o risco de errar é muito baixo. Então, esse número N é igual a quem? É igual, deixa eu colocar aqui em outra cor. Vai ser igual ao número 6,25 vezes quem? Pessoal, você tem R$6. Olhem somente para esse número aqui, o inteiro. Você tem R$6. Para você chegar em 600, você tem que multiplicar por quanto? Por 100. Ou seja, ó, você tem que multiplicar por 10
ao quadrado. Se vocês repararem, esse número 2 aqui é exatamente o número de casas que eu andei para trazer a vírgula. 1, 2. Beleza? Muito fácil. Então, ó, vezes o 10 a 16 que eu já tenho. Então, qual vai ser o número em notação científica? Vai ser 6,25 vezes 10 elevado a... Aí soma, ó, 2 mais 16, 18. Beleza? E assim fica o cálculo exato. Tranquilo, pessoal? Muito fácil. É bem simples, você não precisa usar a calculadora, certo? Então, vamos que vamos. Para finalizar, esse último exercício, que a gente mostrando a aplicação da equação. Determine a carga elétrica. Ele não pediu agora o número. Reparem, ele está querendo a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu, ó, 5 vezes 10 a 13ª elétrons. Ó, 5 vezes 10 a 13 elétrons. Se ele perdeu isso, então essa carga a gente já sabe que ela vai ser positiva. Beleza, pessoal? Carga elementar, a gente já sabe que é quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Vejam, mesma coisa. Reparem no seguinte, é só aplicar a expressão. Quem não entendeu. Reparem no seguinte, uma última observação, né? O E é uma constante. Então, se ele não der E, se ele deu o N, ele vai pedir o Qzinho. Se ele deu o Qzinho, que foram os casos anteriores, ele vai pedir quem? O N. Muito fácil. Beleza? Não tem como errar. Então, ó, se ele quer o Q, então o Q vai ser igual a quem? 5 vezes 10 a 13. E o Ezinho é quem? Ao invés de você botar o 1,6, ó, coloca, ó, é 16 dividido por 10, né? Como a gente já viu, vezes 10 a menos 19. Por que é que eu faço isso? Já para facilitar meus cálculos, ó. Preste atenção. Você pode fazer a conta muito mais rápido se você fragmentar os números. Como assim? O 16, você sabe que é a mesma coisa de 2 vezes o 8. Então, ao invés do 16, eu vou quebrar aqui, ó, em 2 vezes 8. Por que eu fiz isso? Porque eu estou vendo esse 5. E por que é que eu fiz isso? Esse 5 vezes esse 2 vai dar exatamente 10. 5 vezes 2 é 10, vezes esse 8 vai dar 80, beleza? Então, reparem, vou multiplicar os números que não têm base 10, ó. 5 vezes 16 é quanto? Ó? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 8, 80. Então, vamos lá. 80, que é 8 vezes 10, beleza? E aqui, ó, em verde, vou colocar os de base 10, ó, que já estavam. Não se preocupem se vocês tiverem dificuldades com essa parte aqui, ó. Só tô separando os que não tem base 10 dos que tem base 10. Vamos somar, ó. 13 menos 1, 12. 12 menos 19 vai ficar menos 7. Beleza? Aqui tem o expoente 1. Então, ó, qual vai ser a carga? É só repetir a base e somar os expoentes, ó. Vai ser quem? Q vai ser igual a 8 vezes, ó, repetir a base, ó, são os expoentes. 1 menos 7 menos 6 coulombs. Esse menos 6, como a gente já sabe, a gente pode usar, ó, dessa forma. 10 a menos 6, esse menos 6 pode ser usado o prefixo mi, micro. Então, isso é a mesma coisa de 8 microcoulombs, certo?
Então, ó, basicamente, essa é a resposta. Uma das duas, qualquer uma das duas que você usar, está correta. Tranquilo, pessoal? Basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. A aula foi longa, vai ter mais de 40 minutos de vídeo. Acelerem o vídeo, certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, se gostou ou não gostou, deixa aqui nos comentários que a gente vai melhorando aos poucos, certo? Beleza? Essa forma que eu mostrei foi a forma que eu usei na época que eu fazia os vestibulares e tudo mais. Essa é a forma que eu acho mais simples de resolver as operações sem usar calculadora, certo? Usando potências de base 10 e usando as propriedades básicas, as propriedades da matemática básica. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, curtam, compartilhem se puder, certo? E vamos ajudar a crescer esse canal, certo? A gente vai ajudar vocês a passar no Enem. Valeu, galera. Falou!